Estamos aqui no Departamento de Direitos Humanos, Saúde e Diversidade Cultural para conversar um pouco sobre o Comitê de Inclusão e Acessibilidade da Fundação Oswaldo Cruz, onde nós estamos inseridos. Recentemente foi criado o Comitê de Inclusão e Acessibilidade. Isso foi uma conquista pelo fato de a gente ter hoje na Fundação Oswaldo Cruz uma política que está encarnada nesse comitê, digamos assim, para que a gente possa ter uma capacidade de receber pessoas com deficiência, pessoas que estavam, de alguma forma, não contempladas nas políticas da Fundação Oswaldo Cruz até um tempo atrás, e a gente vai fazer uma pequena roda de conversa aqui com o Aníbal Amorim, que é o nosso entrevistado de hoje, né? Que faz parte do Comitê de Inclusão e Acessibilidade. Com muito orgulho. E também contando aqui com a presença da Luciane Ferrareto, que faz parte da cooperação social ligada à presidência da Fiocruz. Primeiro a gente queria saber de você, assim, como é que hoje você é membro do comitê, mas você já vinha com um trabalho nesse campo da inclusão e acessibilidade. Então conta um pouquinho como é que foi isso. Bom, agradecer o convite, e fico feliz de estar aqui com vocês. Respondendo à tua pergunta, Fadel, é uma trajetória. Eu tenho quase 40 anos de profissão, sou médico neurologista e ao longo da minha formação de médico neurologista eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas instituições que o tema da inclusão e acessibilidade estava presente. O tema não era uma questão específica apenas voltada para as pessoas com deficiência, mas também para elas. Todos aqueles que, de certa maneira, foram discriminados, estigmatizados na sociedade, doentes mentais, deficientes, eram pessoas com as quais eu trabalhava. Então, ao longo da minha formação, trabalhei inicialmente no Ministério da Saúde, no Centro Psiquiátrico Pedro II, onde a doutora Anise exerceu durante muito tempo a sua atividade. Então, vez por outra, a gente lidava com essas questões de famílias que buscavam um hospital para assistência, para atendimento multiprofissional, mas pela pobreza extrema, muitas vezes forneciam, durante o atendimento inicial, dados e endereço falso, e logo que eu cheguei no hospital em 1985, eu assumi uma enfermaria com cerca de 50 pessoas, e ao longo dessa trajetória eu fui não só me sensibilizando, mas me abrindo para um horizonte muito mais abrangente. Eu vi que as questões não passavam apenas pelo enquadramento médico, biomédico, biológico, que havia um conjunto de outras questões que precisavam ser enfrentadas, tanto quanto a deficiência física, deficiência mental, deficiência intelectual, cognitiva, conforme ela era caracterizada. E assim eu fui gradativamente expandindo não só a minha capacidade de enxergar, mas principalmente a minha possibilidade de intervir em relação a essas pessoas, mas de uma maneira mais horizontal. Para mim sempre foi muito importante escutá-los. Na Fiocruz, eu integrei durante 8 anos a vice-presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde. Eu era assessor do Dr. Valcler Rangel Fernandes, era responsável por desenvolver políticas e pensar projetos e programas que pudessem atuar nessa frente da interface de saúde, mas a partir da perspectiva de promoção da saúde. E nesse aspecto em particular, a questão da promoção da saúde, ela envolve a questão do empoderamento, da autodeterminação, do protagonismo, e nesse sentido isso atravessava um pouco da minha história, porque eu, ao longo desses anos de carreira, eu sempre procurei dialogar com as pessoas que estavam participando em instituições, mas não só na condição de assistidos, mas de pessoas que lutavam por seus direitos. Então essas coisas na realidade começavam a se interpenetrar. Eu sempre procurei trazer para dentro da minha atividade como médico contribuições da área de sociologia, da antropologia, da psicologia social. Então aos poucos o meu horizonte se expandiu. Então esse próprio termo, né, assistidos, né, a gente também que trabalha com
com pessoas surdas, né? Aqui na Fiocruz, procura não usar também, justamente para não ter essa conotação assistencialista, sem né? dúvida. E realmente eles serem protagonistas e claro. Da sua própria história. E daí, enfim, você está contando um pouquinho da sua trajetória profissional, né, no campo da deficiência. Você também atuou mais com movimentos sociais ou mais na sociedade civil também, no campo da deficiência? Sim, eu, durante o período em que eu estava no Ministério da Saúde, eu implantei, que nós tínhamos dentro do Centro Psiquiátrico Pedro II, uma trajetória de pensar a reforma psiquiátrica de uma maneira mais efetiva, contemplando a participação de líderes comunitários, de familiares e ex-familiares, pacientes e ex-pacientes, e nós tínhamos um congresso interno que pensava a instituição se deixando permear exatamente por essas lutas que vinham do campo democrático. Então o movimento social estava presente no congresso interno, não só apresentando teses, mas defendendo também as premissas que da reforma psiquiátrica eram fundamentais para que a gente pudesse avançar o modelo. Aquilo que se pensava lá atrás precisava ser revitalizado. Não lutávamos contra a oferta apenas de leitos psiquiátricos, medicação, uma visão às vezes até, eu diria, obscurantista, né? Que oferecia às vezes eletrochoque como se aquilo fosse um recurso terapêutico, e nós então, a partir dessa perspectiva dos congressos internos, começamos a plasmar dentro do hospital um conjunto de ações onde a sociedade estivesse envolvida diretamente. Então, nesse sentido, grande parte das nossas atividades se voltavam também para estabelecer uma ponte entre a instituição e a sociedade. Como eu já tinha, eu era diretor de núcleo sindical na oportunidade, e o hospital da década de 80 em diante, ele tinha dos 7 prédios, 5 estavam fechados, estavam abandonados. Eu propus uma tese no congresso interno de que esses espaços abandonados fossem utilizados para uma nova visão de enfrentamento da chamada exclusão do doente mental, do deficiente intelectual, qualquer que fosse a população que acorresse à instituição. E aí a gente conseguiu começar um programa de saúde mental que abria completamente as portas do hospital e envolvia a sociedade no diagnóstico entre aspas, daqueles problemas que eram tidos como problemas comuns naquela área. Era incomum pensar que, por exemplo, as pessoas fossem ao hospital fazer balé, que as pessoas pudessem fazer dança de salão. E ao criarmos o programa do Centro Comunitário, nós começamos a gradativamente abrir as portas e envolver a sociedade no enfrentamento dos problemas de saúde, principalmente na região do Engenho de Dentro. Aqui na Fiocruz, o seu campo de atuação também se focou mais com a saúde mental, ou ele se abre na questão da deficiência mais amplo? Como eu enfatizei anteriormente, o fato de eu estar numa vice-presidência que buscava trabalhar as questões de ambiente, atenção e promoção da saúde, essas coisas se interpenetravam. Era uma visão ecossistêmica onde essas coisas todas estavam presentes. Então, ao fazer e pensar a Fiocruz como um cenário de políticas públicas, a gente tinha que ter um olhar aguçado para aquelas instituições e aquelas lideranças da comunidade que, atuando dentro da instituição, dentro do centro de saúde, junto à cooperação social, junto à presidência da Fiocruz, pudessem contribuir para que este ativismo que se acontecer do lado de fora permeasse a instituição. E isso começou a acontecer também dentro da vice-presidência de Ambiente, Atenção e Promoção da Saúde. Várias iniciativas foram gestadas e projetos foram desenvolvidos a partir de editais, a partir de programas, captação de recursos, de tal maneira que a gente pudesse alavancar políticas públicas de promoção de saúde, que era o foco da minha atuação. Qual é o significado hoje, Aníbal, da criação do Comitê de Inclusão e Acessibilidade na Fundação João do Cruz? O que você vê que pode ser modificado? Enfim, quais serão os obstáculos que a gente vai ter? Se hoje eu tivesse que me definir quem eu sou, eu diria que eu sou muito mais um empreendedor social do que um médico.
do que um psicólogo. E eu acho que um pouco dessa minha trajetória de empreendedorismo, né, como fellow da Choca, como ex-bolsista de uma organização internacional, foi exatamente estabelecer uma ponte entre a instituição e a sociedade. Então eu diria que o comitê, apesar de ele estar dentro da Fiocruz, ele é uma ponte entre a Fiocruz e a sociedade. O desafio dele é exatamente de ampliar, amplificar e ser um caminho de mão dupla entre a política pública que é feita aqui dentro e construída, mas também aquelas que na realidade acontecem de fora para dentro. Eu acho que o comitê, além dos desafios específicos que ele tem de pensar um plano de ação que ajude a instituição a avançar, uma instituição centenária, ele tem também como responsabilidade, como perspectiva, ouvir a sociedade, se abrir para as demandas e para as necessidades de saúde dessa população. Nesse sentido, a especificidade na nossa atuação vai depender também da capacidade sensível que a gente tem de escutar adequadamente aquilo que vem de baixo para cima. Eu acho que, de uma certa maneira, o comitê ele conseguiu expandir em todas as unidades pessoas, pelo menos interessadas e sensibilizadas com essa questão dentro da Fiocruz, né? O comitê está representado por várias unidades, né, da Fiocruz. Então, pelo menos a sementinha, eu acho que foi lançada. Se a gente comparar, pensar historicamente, alguns momentos da instituição, eles são bastante representativos. Nós tivemos recentemente uma eleição onde, durante os debates, pela primeira vez, durante muito tempo, a gente tinha os debates com linguagem de Libras. Pensar uma instituição de 117 anos, com vários congressos internos, com várias eleições, e pela primeira vez ter esse tema sendo não só pautado, mas assumido de uma maneira plena, não só uma conquista, mas um marco histórico. O próprio comitê, ele nasce também da pressão das unidades e da regimentação, digamos assim, daquilo que já vinha sendo feito e que, de certa maneira, era invisível, digamos. Era visível apenas para aqueles que faziam e para aqueles que, de certa maneira, eram conhecedores no plano das unidades. Mas a constituição do comitê não só deu corpo, mas também, de alguma forma, galvanizou e articulou essas pessoas entre si. O que significa a gente introduzir esse tema e pautar esse tema na operacionalização do ensino dentro da Fiocruz? A fundação ainda ela não é adaptada a receber adequadamente essas pessoas, né? Não temos intérprete de Libras no quadro de profissionais da instituição, assim como não tem instrumentos, não sei, né? Mas enfim, não tem braille, né? Sendo disponível para os alunos, os prédios também, né? Adaptado arquitetonicamente. E eu destacaria também, Fadela, além do desafio na área da educação, que é um outro desafio também para a Fiocruz pensar, mas nesse mesmo sentido, os concursos da Fiocruz, né? Eles também não são adaptados a essas pessoas, né? Então, um cego, um surdo, ele não consegue prestar um concurso da Fiocruz, né? Então, também é algo, também um desafio, acho, né, para a instituição pensar e para o comitê atuar, né, nessa cobrança. Eu sempre tenho um cuidado de não usar a minha voz como um substituto da voz daqueles que têm conhecimento de causa, ou seja, aqueles grupos que vivem este processo de uma maneira tão íntima, eles é que deveriam, na realidade, ser... E eu acho que nós somos uma espécie de correia de transmissão, em função da nossa trajetória histórica, dessas lutas que muitas vezes foram caladas historicamente. O comitê tem a tarefa de dar materialidade a e enfrentamento a esta lacuna, a estas invisibilidades, tornando possível que as pessoas possam acessar, que essas pessoas possam ser incluídas ética, esteticamente e educacionalmente em todos os momentos. Então eu acho que é uma missão, faz parte da imagem e objetivo do comitê, garantir
de que essas pessoas que durante muito tempo, historicamente, estiveram ausentes da instituição, possam circular livremente. E para isso, esses desafios, esses obstáculos, sejam de caráter arquitetônico, seja de caráter ético ou político, eles precisam ser enfrentados. E o comitê se faz presente dizendo, nós vamos conseguir. Obrigado, Aníbal, obrigado, Cristiane, obrigado, Amanda, que ficou ali quietinha, nos observando, né? E obrigado ao Marcel, que é o nosso gerente de mídia. Obrigado a todos, muito obrigado.